pessoal, esse é mais um Fala Adepto, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca, como vocês sabem, e hoje a gente tem como convidada a estudante de jornalismo do quarto semestre, Giovana Maldonado, e torcedora santista. Giovana, obrigada por participar. Obrigada a você por me chamar. Vamos começar agora a falar sobre futebol. Nossa visão, formação acadêmica, bacharelado, cursos da CBF, outros, eles impactam na carreira de um treinador de futebol? Na minha opinião, sim, impactam muito e positivamente, porque eu acredito que com a formação acadêmica é que eles têm a base para fazer a prática. Então, questão de estratégia, de como gerenciar equipe, táticas, tudo isso eu acho que vem da formação acadêmica e a prática é muito importante, sim, mas eu acho que você só vai conseguir ter o domínio de um vestiário, por exemplo, se você souber psicologia esportiva, por exemplo, como realmente controlar, porque cada jogador, cada equipe é de um jeito e é de acordo com sua base da formação acadêmica que você consegue pôr em prática. Sim, né? O futebol hoje está evoluído, né? Não é só mais corre lá, vai lá, chuta Sim. a bola. Você tem a parte nutricional, você tem a parte física e a parte de psicologia, como você lembrou. E eu queria saber quais mudanças você acha que o futebol brasileiro poderia adotar para melhorar a formação dos treinadores? Eu acho que a CBF podia investir em mais cursos, porque eu acho que o futebol ele não fica parado, né? Não é uma coisa estagnada. Então, sempre tem que ter uma evolução dos técnicos, principalmente em questão de trazer o que o futebol no mundo inteiro está fazendo e não ficar só no futebol brasileiro. Então, trazer coisas de fora e não só também do futebol europeu, mas como do mundo inteiro para os cursos e também desde técnicos da base para quando eles chegarem no profissional terem uma bagagem maior e serem melhores. Então, eu acho que investimento de curso seria uma coisa bem importante. Sim, os cursos ajudam bastante na formação, em complemento, de todos os técnicos que estão fazendo a licença lá da CBF. E eu queria saber se o futebol brasileiro ele é atrasado nesse sentido, se ele é de fato o país do futebol. Eu acredito que não é atrasado, e eu acredito que sim, é o país do futebol. Porque a gente é o país que tem mais Copas, a gente teve o Pelé, e a gente lança muitas estrelas para fora. Como Neymar, Rodrigo, Vini, o Éder, o Endrick, que ainda não tá lá, mas já foi vendido. Mas é até uma contradição. Tipo, se a gente não é ultrapassado, por que que eles querem tanto ir para fora? Porque a nossa seleção tem tantos jogadores que jogam no exterior, mas eu acho que é mais uma questão também da mídia que reforça quanto o futebol lá fora talvez seja melhor que o do Brasil, principalmente o futebol europeu. Então, eu acho que desde pequenos os jogadores têm essa ambição de ir para fora, esse desejo. Então, não é nem que o futebol daqui seja pior, mas sim mais uma vontade. E eu acho que a base do Brasil, a base do futebol brasileiro, ela reforça ainda mais a questão de ser o país do futebol. Sim, o Brasil é um berço dos craques do futebol mundial. Tem vários, tem 5 Copas do Sim. Mundo, Olimpíadas, enfim, Copa América também. Então, o Brasil, nesse sentido de ser campeão, não tem discussão. Agora, uma parte de mídia, você como estudante de jornalismo. De que modo a mídia esportiva pode contribuir para a profissionalização do futebol brasileiro? Na cobrança de cursos, cobranças técnicas? Eu acho que é através das entrevistas mesmo. Porque com as entrevistas eles podem evidenciar como que os técnicos precisam estar atualizados do que está acontecendo no cenário mundial do futebol e como eles têm que saber tratar, de gerir a equipe não só dentro de um vestiário, mas como fora e também dentro de uma entrevista. Eu acho que isso vai muito de como ele é formado academicamente. E é isso. A gente se cria muito um discurso de técnicos medalhões dos antigos que são ultrapassados, tipo Filipão, Luxemburgo,
outros figurões aí do futebol, eu queria saber qual é o papel da mídia esportiva na reprodução desse discurso. Eu acho que ser um técnico ultrapassado vai muito de diversos fatores. Às vezes uma equipe precisa de um técnico ultrapassado e às vezes outra equipe não. Mas eu acho que a mídia ela reforça muito isso, não porque de fato pensam que eles são ultrapassados, mas sim para evidenciar e falar que técnicos estrangeiros são melhores do que técnicos brasileiros. O que eu não acho, porque a gente tem muitos técnicos, esses mesmos que você citou, que são muito bons, mas também depende da equipe e do momento da equipe que ela se encontra. Cada técnico costuma ter a sua cara, né? Um time. Não adianta você trazer o Felipão num time que joga pra cima. Sim. Porque não vai dar certo. Assim como o Luxemburgo também dá um elenco bem limitado pra ele e fala assim, sai lá, se vire. Então, acho que cada técnico tem a sua equipe. O Felipão, ele é considerado ultrapassado. Mas quando veio pro Palmeiras, foi campeão brasileiro. Chegou numa quarta de final de Libertadores. Então, tem os seus méritos. E como você falou dos estrangeiros... Uma pergunta voltada aos estrangeiros, mas específico em portugueses. De que maneira, né, os trabalhos de portugueses podem contribuir para o futebol brasileiro, como o do Abel Ferreira, do Jorge Jesus, entre outros? Eu acho que já contribuiu bastante e ainda contribui muito, como o Jorge Jesus no Flamengo. Eu acho que desde ele no Flamengo, o futebol brasileiro mudou muito e com a chegada do Abel no Palmeiras também, porque eu acho que tanto os jogadores, quanto técnicos, quanto os amantes pelo futebol começaram a enxergar o futebol de um outro jeito, né? Porque com a chegada deles, o Flamengo e Palmeiras dispararam com vitórias e conquistas. Então, eu acho que também eles trazem uma nova forma de tática, de jogo, e a cultura do futebol europeu na prática, né? No ao vivo. E eu acho que isso é muito importante também. E não só eles, mas como o ex-técnico do Botafogo, o Luiz Castro também, que o que ele fez com o Botafogo esse ano foi incrível, né? É uma renovação também. Eu costumo dizer que o futebol brasileiro, pra mim, é uma pizza. Que não é... A pizza veio da Itália, mas a gente vai transformando ela em qualquer país do mundo. Aí o Brasil adiciona isso, adiciona ingrediente, adiciona aquilo. Então, eu acho... legal que veio essa mistura de técnicos de fora e dividem conhecimento, porque futebol, a vida é isso, é conhecimento, é transmissão de conhecimento. Mas, infelizmente, alguns treinadores têm viram a cara, às vezes, quando quer descobrir e falam assim, não, eu sou o melhor, eu conheço e tal. Então, eu acredito que seja bem positiva a vinda desses estrangeiros pra cá. E agora, eu queria fazer que você fizesse um top 3 de treinadores que você viu, brasileiros. Eu vou colocar o Abel, porque eu acho que o que ele faz no Palmeiras é incrível. Eu acho que ele é destruidor de lares, principalmente santista. Mas é ele, Tite e hoje o Dorival. Dorival tá bastante. E agora eu quero fazer um jogo pra você. Tá. Um técnico. Abel. Um técnico português. Brasileiro, perdão. Dorival. Um técnico promissor, que você acha que pode ter uma carreira boa. Fernando Diniz. Um técnico ultrapassado. Luxemburgo. Então é isso. Obrigada, Giovana, por participar. Obrigada a você, adorei. E obrigada a você pela presença. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até o próximo.